E aí ele foi diagnosticado errado, né? Aí ele pediu a conta, foi embora às pressas pro Brasil, achando que tinha uma doença grave, né? Então, diga, cidadão, como é que você está? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Léo, eu moro aqui no Japão, e hoje eu vou falar aqui um pouco sobre como é a questão de hospitais aqui no Japão, né? A questão de atendimento, a questão de tempo de espera, quais são os procedimentos corretos para você chegar num hospital, chegar numa clínica, né? Tem gente que se enrola aí de vez em quando aí para entender certos procedimentos aqui. Eu vou dar algumas dicas bacanas aqui para você, ok? Bom, pessoal, para começar, né, é importante destacar aqui que quando você vai numa clínica aqui no Japão, você está com um problema de saúde aqui, você nunca vai direto no hospital. Eu acredito que no Brasil seja assim também, né? Quando a gente vai no hospital, a gente sempre vai num posto de saúde mais próximo de casa, ou então em alguma clínica, que aí um médico, um clínico geral vai encaminhar você para um hospital maior, tal, para poder ter a sua especialidade lá, né? Aqui também é assim, né? Você vai numa clínica próxima da sua casa, ali você, se for uma coisa que o próprio médico ali que tiver na sua clínica ali consegue resolver, ele não precisa encaminhar você para o hospital grande, né? Então ele consegue te atender ali, te fazer um diagnóstico e te dar um medicamento ali, né? Que foi o meu caso, por exemplo. Eu tinha um problema, o meu nariz entupia, né? Eu tinha rinite alérgica, então eu ficava espirrando aquela bombinha assim, sabe, do nariz para desentupir, que eu não dormia à noite. Talvez isso tenha, no Brasil o pessoal usa Sorine, né? Coloca no nariz e tal. Ou outro remédio similar a isso. Eu tinha esse problema e aí eu fui até a clínica e aí ele pegou e falou para eu não usar mais aquele medicamento, me deu um medicamento oral e me deu um outro spray para colocar no nariz e resolveu o meu problema. Eu não precisei ir até o hospital, né? Mas se você depender do tipo de problema que você tem, você vai até a clínica, pede um encaminhamento se o médico não conseguir resolver, e aí você vai até o hospital que ele indicar, né? Você pode até ir no hospital direto, né? Só que você tem que pagar uma taxa bem mais cara do que o normal. Acho que paga, se eu não me engano, acho que é 7 mil. Acho que vai depender de lugar aqui, né? Cada lugar é um valor, né? Acho que é 7 mil. Por aqui, nessa região de Aichi, onde eu moro aqui, é 7 mil se você for direto no hospital sem uma indicação. É caro, né? Depois desse procedimento que você chegou no hospital, uma coisa muito importante é você conseguir se fazer entender, né? Você, dependendo do problema que você tiver, é importante que você ou saiba falar em japonês, saiba explicar o seu problema, ou tenha alguém junto com você que saiba explicar logo na apresentação do seu problema. Quando você chega, ele te dá uma ficha para preencher, a enfermeira, né, as atendentes, e aí você tem que explicar exatamente o que você tem para ela, para que ela passe para o médico o que é que você tem, né? Porque aí quando ele vai atender, o médico aqui, eles não fica 10, no máximo 3 minutos, 4 minutos em média que ele tem para te atender. Nunca vai ficar 10 minutos batendo papo. O médico aqui, ele chega, vê o que você tem, faz um diagnóstico, ou então pede os exames e tchau. Não tem muito essa questão de ficar, né, batendo papo, não. Então, quanto mais preciso você for na hora de falar o que você tem, para o médico entender o que você tem, mais rápido vai ser o seu atendimento e melhor vai ser o seu atendimento. Outra coisa que eu já vi, muitas histórias aqui, tristes até aqui no Japão, é essa questão de tradução, sabe? É questão do médico dar um diagnóstico e a pessoa não entender o que é que ela tem. Eu já vi pessoas que
foram embora para o Brasil achando que tinha um problema grave, por não ter, simplesmente por não ter entendido o que o médico falou, né? E já vi pessoas também achando que era uma coisa simples e era um problema grave, né? Nesses anos de Japão a gente já escutou história, eu já presenciei histórias assim, né? Inclusive da família e tal, né? De pessoas que foi diagnosticado errado, não, na verdade foi diagnosticado certo, mas não entendeu a tradução, não entendeu o que o médico quis dizer, né? Então é muito, muito importante para você que está aqui no Japão, quando for no médico, procurar entender exatamente o que o médico quer dizer, né? Tem muitos tradutores hoje em dia. É importante de repente pagar uma pessoa se você acha que o seu problema é sério, se você tem um problema que é importante assim, pague um tradutor se você não souber falar japonês, né? Então isso até assim, se de repente você vai no meio, eu vejo as pessoas reclamar, porque fui mal atendido, eles não dão atenção ou coisa assim, mas é que de repente a pessoa vai lá, não entende japonês, não fala japonês e não entende japonês. Então, atendente ou o médico fala com você e vê que você não entendeu, ele vai ficar sem saber o que fazer, porque aí eu vejo brasileiros saindo, o atendimento é péssimo, o atendimento é horrível. Não é bem assim, isso é muito relativo. Tem lugar, é claro, que você vai, mesmo falando japonês, mesmo com tradutor, o médico vai ser normal com você. Tem lugares que ele vai te tratar bem, tem lugares que o médico vai te tratar mal. Isso em todo lugar, não é porque é o Japão, que qualquer lugar do mundo vai ser desse jeito, né? O ser humano tem o dia bom, tem o dia ruim, o ser humano tem essa questão mesmo, né? Mas se você vai no hospital aqui, é importante, dependendo do problema. Se for uma coisa simples, não tem problema, né? Mas se for uma coisa mais, né? Uma mulher que vai no ginecologista, por exemplo, ou então a pessoa está com um problema na coluna, um problema ortopédico, que seja, né? E aí vai fazer exames, né? Exames de imagem, né? Ultrassom ou enfim, tomografia, exames de imagem, né? É importante ter alguém para traduzir, para poder entender, né? Muito importante isso. É importante também aqui, né? A gente sabe que o médico aqui no Japão, tanto o médico como o advogado, eles estão no topo da hierarquia, né? E eles são as pessoas mais cultas da sociedade. Então é importante, quando vai falar com o médico, usar uma linguagem mais formal, né? Ser mais educado possível, né? Sempre que for falar com ele, né? Falar um negaishimasu, né? Por favor, né? É importante ser bastante polido para falar com o médico, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, sobre hospitais, né? Tem bastante caso aí de brasileiros que passam por situação complicada aqui, por conta de não entender o japonês, né? E aí precisa fazer cirurgia, ou precisa... Tem muitos hospitais aqui que já tem um tradutor, né? Tem muitos hospitais que já contratam uma pessoa aqui no lugar onde eu moro aqui em Okazaki, no estado de Aichi, né? No hospital onde eu vou lá tem um brasileiro, né? Tem um brasileiro lá, o seu Kaneko-san. Ele é muito bonzinho, assim, sabe? Muito educado. E aí quando a gente vai fazer consulta lá, às vezes que eu fui lá, ele tem sempre um dicionário de termos médicos, assim, né? Um dicionário de termos médicos que ele anda debaixo do braço e tal, e tudo ele consulta ali. Ele é muito atencioso, assim, sabe? Muito educado, ele sabe conversar com médicos e sabe conversar com pacientes também, sabe? É uma pessoa muito boa, assim, muito, muito prestativo, né?
É, e tem vários hospitais aqui que tem hospitais grandes que tem atendimento em português, em espanhol, né? Então a gente tem essa facilidade aqui no Japão de ter esse tipo de atendimento. Porém, não é sempre que ele vai estar disponível, né? Porque às vezes, por exemplo, chegou uma pessoa que vai para uma cirurgia, né? Chegou um acidentado, chegou alguém assim, ele tem que dar prioridade para essa pessoa que tem emergência, né? Aí lá do outro lado do hospital tá você lá com uma dor, sei lá, de barriga, ele não vai conseguir ir lá atender, deixar o caso mais importante para ir lá atender você. Então pode ser que demore, né, para ele poder fazer essa tradução para você, né? Mas na maioria das vezes ele consegue atender, né? Tem outros tradutores também. De repente você pode levar Essa era uma curiosidade que eu queria passar aqui, né? Mostrar como são os hospitais aqui, como são os atendimentos aqui, né? Para vocês. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no meu canal, dá um joinha. Meu canal é novo, eu quero continuar trazendo conteúdo para vocês aqui, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês.